Se você quer diferenciar um diretor experiente de um novato ou de um principiante, de um amador, basta você observar como que ele movimenta a sua câmera. Se é um cara que sente a necessidade de movimentar a câmera toda hora, a câmera tá sempre para cima, para baixo, traveling para cá, panorâmica para lá, zoom, contra zoom, a chance maior é de que ele ainda esteja em começo de carreira e tenha uma necessidade muito intensa de mostrar serviço e de mostrar que ele sabe dirigir e que ele aprendeu bem as técnicas que ele trouxe da faculdade, do estágio, de seja lá de onde ele veio. O diretor mais experiente tende a ter controle maior da narrativa e tende a entender que movimentos de câmera, qualquer tipo de trucagem narrativa tem que ser invisível e só é eficiente quando serve com propósitos narrativos. E aí é agora que entra a questão: o que a gente faz com o Steven Spielberg? Porque o Steven Spielberg, se você pegar os filmes do início da carreira dele, como Tubarão, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, ET, Os Caçadores da Arca Perdida, Império do Sol, e eu poderia citar outros aqui, você tem essa característica. Ele sempre foi um diretor que você olhava para os filmes dele e você achava que estavam sendo dirigidos por um cara que está há décadas fazendo isso e que já atingiu a maturidade da sua forma, do seu vigor artístico. Mas se você pegar de uns anos pra cá, em filmes como Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, Lincoln, O Bom Gigante Amigo do ano passado, ou agora esse The Post, a impressão que dá é outra, é o contrário, porque o Spielberg, ele não só tem aquele problema que todo mundo fala, que é do sentimentalismo, de querer te agarrar e fazer você chorar a qualquer custo, e também de colocar um excesso de final feliz, de resolver tudo nos últimos minutos de seus filmes. Ele também tem demonstrado essa necessidade de querer mover a câmera, de fazer tudo ser lindo, tudo ter uma estética espetacular. Isso tem a ver em partes com a parceria dele com o Janusz Kaminski, que é o diretor de fotografia dele agora. Então você pega, por exemplo, agora no The Post, você vê cenas em que ele usa contraluz, ou cenas simples, que um cara tá ali na redação do jornal, vai receber uma ligação, e a gente vê o Spielberg e o Kaminski fazendo ângulos, né, ou muito inclinados para baixo ou para cima, tentando criar uma estética sofisticada, um quadro, um enquadramento elegante. Aqui e ali ele consegue. Então, por exemplo, tem um quadro que é o quadro em que o personagem do Tom Hanks e dois outros parceiros ali, colegas de redação, recebem o jornal do New York Times e leem uma determinada manchete pela primeira vez, e aí bate um vento que faz as gravatas voarem, faz os jornais balançarem e tal, que é um plano muito sofisticado, muito bonito. Mas fora isso, a impressão que dá é essa, que eles estão tentando fazer algo lindo até para coisas triviais, e eles distraem o espectador do que deveria ser o foco, a história e os personagens. Não que ele saiba contar uma história muito bem contada, porque ao invés de criar suspense, porque a gente já sabe onde essa história vai, a gente já conhece essa história, a gente já sabe, e para quem não sabe, o filme lida com a época em que o jornal The Washington Post conseguiu roubar um pouquinho do protagonismo do New York Times no vazamento dos Pentagon Files, né, nos arquivos do Pentágono, que davam as provas para a população americana de que o governo já sabia que os Estados Unidos iam perder a guerra do Vietnã, e mesmo assim eles continuaram mandando jovens para a guerra, para morrer um atrás do outro, por uma questão de orgulho nacional, de não, nós não vamos ser a administração que vai perder a guerra do Vietnã. Então não só orgulho nacionalista, mas também pessoal, né, de não vou ser o presidente, não vou ser o secretário de defesa que vai perder a guerra. E a gente já sabe, por exemplo, que aqueles arquivos vão ser vazados. A gente já sabe que o Washington Post vai vazar aqueles arquivos. Então quando tem toda aquela barriga no meio do filme, né, que envolve o redator-chefe, que é o personagem do Tom Hanks, tentando convencer a dona do jornal, que é interpretada pela Meryl Streep, a liberar, a vazar aqueles arquivos, a gente fica meio que entediado, porque a gente já sabe onde vai dar. E ao contrário do que alguns cineastas fariam, de investir na ironia dramática, que é o quê? Você sabe algo que os personagens não sabem, então você investe nessa tensão de algo que pode acontecer a qualquer momento e os personagens não estão esperando, então o espectador fica tenso nesse jogo, nesse exercício de gênero de suspense. Ao contrário disso, o Spielberg
Spielberg realmente tenta criar suspense. Ele tenta fazer algumas encenações esperando que a gente fique tenso para tentar descobrir o que vai acontecer, e a gente já sabe o que vai acontecer. Um exemplo muito claro disso é uma cena de telefone em que a personagem da Meryl Streep tá com o telefone na mão, ela tem que dar a decisão ali na hora se ela vai autorizar o vazamento ou não, e aí ela começa a gaguejar, tipo, e a câmera começa a se aproximar dela, começa a se aproximar, e ela e não consegue sair, e a vontade que a gente tem é de dar um peteleco, né? Tipo, vai, fala, a gente já sabe onde isso vai dar. Então, a gente consegue, nesse momento, a gente não tá envolvido com a narrativa. O que a gente tá ciente do que o Spielberg tá fazendo pra nos envolver, supostamente, na narrativa, e a gente não tá pensando no problema, na situação que os personagens estão enfrentando, mas a gente está pensando no fazer cinematográfico e em como aquilo é inútil, porque, como eu já falei, a gente já sabe a resolução da cena. E ainda falando nessa necessidade do Spielberg, né, de sempre estar movimentando a câmera e fazendo movimentos que são sofisticados, que são tecnicamente difíceis, tem uma outra cena de telefone, eu até brinquei na minha crítica, que eu vou linkar aqui embaixo, que dá pra falar do que tem de errado com The Post. Só pelas cenas de telefone, tem uma cena em que tem 3 personagens conversando no telefone ao mesmo tempo. A montagem do filme vai cortando de um pro outro, né? Montagem paralela, como qualquer um faria. Só que cada um que a gente vê, a câmera tá se movendo para um lado diferente. Então a câmera tá para cima, para baixo, para um lado, dando um panorâmica, subindo o ângulo. Isso é uma coisa que a gente conseguiria aceitar. E a gente conseguia aceitar no filme do Tony Scott, por exemplo, mas é um filme de ação com outra proposta. E aqui a impressão que dá é essa, que o Spielberg tá tentando criar movimento numa história que ele sabe que não tá tão interessante assim. As interpretações são decentes, e principalmente o Tom Hanks e a Meryl Streep, eles são o Tom Hanks e a Meryl Streep. Então eles conseguem fazer a gente gostar daqueles personagens, mesmo a Meryl Streep, que é uma personagem passiva, que é uma personagem do establishment, é uma personagem que realmente está lutando pelos próprios interesses e pelas relações comerciais que ela tem, e não pela verdade, que esse é o papel do Tom Hanks. Mas mesmo assim a gente se envolve com eles, porque são atores espetaculares que, mesmo não tendo personagens muito tridimensionais nas mãos, conseguem fazer um bom trabalho. E o elenco coadjuvante do filme é um elenco muito consistente. É um elenco que eu diria magnífico, porque ele tem vários atores de peso, vivendo quase pontas no filme mesmo, e que enriquecem o filme pela seriedade, pelo compromisso que eles conseguem demonstrar com aquele projeto. E eu até citei na crítica também que o Michael Stuhlbarg, que é aquele cara que foi revelado pelo Homem Sério dos Irmãos Coen, esse ano, mesmo que ele não tenha uma interpretação genial, que você fale, nossa, essa é a interpretação pela qual ele vai ser reconhecido, vai pro Oscar e tudo mais, ele tem 3 interpretações que são tão perfeitas na simplicidade e no detalhe e até na maneira discreta com a qual ele consegue criar a verdade dos personagens que ele vive, que ele merecia uma indicação ao Oscar. Essas 3 performances são aqui no The Post, no A Forma da Água, do Guilherme Del Toro, que vai ter vídeo aqui, e no Me Chame Pelo Seu Nome, que eu já escrevi crítica, mas que também vai ter vídeo aqui, que eu acho que essa seria a mais chamativa, porque lá ele tem um monólogo final, que é um monólogo inesquecível, e que eu vou comentar um pouquinho mais quando eu falar sobre esse filme. Mas é isso, não acho um filme particularmente interessante, a história é legal, as interpretações são boas, mas o filme tem um excesso de necessidade de mostrar serviço para uma história que a gente já sabe onde vai dar e que não interessa, que não é construída narrativamente de uma maneira que desperte curiosidade, interesse e suspense. O The Post só vai chegar ao cinema em fevereiro, mas aqui, como eu falei, como eu mostrei pra vocês, não tem spoiler, e até porque uma história como essa não tem como ter spoiler. Então divulguem pros amigos, venham aqui dizer o que vocês acharam do vídeo, também venham dizer aqui o que vocês acharam do filme quando vocês tiverem a oportunidade de assistir. Divulguem o vídeo, deem um like, cliquem no sininho para receber as notificações, se inscrevam, se vocês estão gostando dos vídeos, se inscrevam para que o canal continue crescendo e você continue tendo não só análises mais aprofundadas dos filmes, como também essas análises de filmes que ainda não estrearam e que eu tenho a oportunidade de ver com antecedência e que eu já posso dar para vocês um panorama do que eu achei com bastante antecedência para vocês se prepararem para o filme. É isso.